Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Todos são muito bem-vindos e nós vamos dar início então à nossa aula aqui nesse momento. Nós estamos em Apocalipse capítulo 11 e nós estudamos o capítulo 10 na aula passada e o capítulo 11 do versículo 1 até o versículo de número 13. Hoje estaremos vendo o capítulo 11, versículo 14, até o final do capítulo, versículo 19. A sétima trombeta aqui, então passou, conforme diz o versículo 14, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem então o terceiro ai. Esse terceiro ai, então, que acontece aqui no toque das últimas três trombetas de Apocalipse. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, iniciando. Nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esta manhã, pela semana que se encerrou, a nova semana que inicia, e queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre essa semana, também sobre esse momento aqui de estudo da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso entendimento das Escrituras, abençoando os teus servos que já chegaram, aqueles que irão chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então esses últimos versículos aqui, do versículo 14 até o 19, depois a gente começa então comentando o texto e também outros textos. Diz: passou o segundo ai, verso 14, passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. E o versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém. Que Deus abençoe a sua bendita e gloriosa palavra nos nossos corações. Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, diz que nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes que então participamos da ceia do Senhor, estamos anunciando a morte do Senhor. Sabemos o propósito da morte de Jesus na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, para nos conceder a bênção da salvação, porque fomos resgatados, foi pelo sangue precioso. Isso já foi cantado em Apocalipse algumas vezes, como Apocalipse capítulo 5 e capítulo 7, mas além de anunciar a morte do Senhor Jesus, sabemos que Ele morreu pelas nossas transgressões e foi ressuscitado, segundo Romanos capítulo 5, versículo 24, para nos declarar perdoados diante de Deus. Então Ele morreu e ressuscitou, e temos a promessa maravilhosa, a promessa da sua segunda vinda, que é usada uma palavra grega chamada parousia. Essa palavra parousia significa vinda, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele voltará. E a palavra de Deus diz que Ele voltará ao toque da trombeta. E a qual trombeta que vai soar na segunda vinda de Jesus? Nós discutimos ao entrar aqui nessas 7 trombetas, que 7 anjos tocam essas trombetas, e há alguns comentaristas que acreditam que são 7 arcanjos.
A Bíblia só cita o nome de um arcanjo, o arcanjo Miguel. Outros acreditam que Gabriel também seja um arcanjo. Mas a literatura judaica, a literatura que chamamos de apócrifa, ou pós-deuterônio, canônica, que está na Bíblia católica, e os católicos chamam deuterocanônico, segundo canonização destes livros. Por exemplo, o livro de Tobias cita esses outros arcanjos. São 7 arcanjos mencionados na literatura judaica. Na Bíblia nós temos o nome apenas de um arcanjo, de Miguel, embora Gabriel, outros acreditam que Gabriel também seja um arcanjo. Mas, pelo menos aqui nesse texto, nós vamos ver que esses anjos que estarão tocando essas trombetas são arcanjos, sem dúvida nenhuma. Então Jesus voltará ao toque da trombeta. E qual trombeta? A última trombeta. É interessante nós entendermos isso aqui, porque no toque dessa 7ª trombeta aqui, o Senhor voltará. Os reinos do mundo passarão a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho disso, e essa aula aqui vai ser muito importante, essa compreensão da segunda vinda de Cristo Jesus. Vamos primeiro para o texto lá de 1 Tessalonicenses, para nós lermos esse texto que traz luz para nós sobre essa questão da vinda do Senhor Jesus. E é bastante esclarecedor esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou estar lendo o versículo 13 até o 18. Espero que isso venha trazer bastante luz à nossa compreensão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo disse: não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse é um eufemismo, essa palavra, os que dormem, aqueles que já tinham morrido, certo? Então Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Gente que não tem esperança na ressurreição do corpo. E agora ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, a ressurreição de Cristo Jesus é a base, é o fundamento, é o alicerce da esperança da nossa ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Essa expressão é interessante. Jesus trará em sua companhia os que morreram. Isso significa que os que morreram já foram estar com Cristo. É interessante isso aí. Paulo disse: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. E em 2 Coríntios capítulo 5 diz que enquanto nós estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, mas preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é muito melhor. Se Jesus trará em sua companhia os que morreram, ou porque esses que morreram estão com o Senhor. Inclusive Jesus disse para aquele ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a esperança maravilhosa da igreja desde o primeiro século. Há um comentário de Santo Agostinho lá de Filipenses, quando diz que Jesus, quando morreu, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que significa que morreu e desceu às regiões inferiores? Significa que aquele que desceu ao Hades subiu também às alturas, levando cativo o cativeiro. Então essa é uma esperança maravilhosa da igreja. Ele trará em sua companhia os que dormem. Verso 15: ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a parousia, isto é, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então os vivos não vão preceder aos que dormem. Primeiramente os que morreram ressuscitarão, depois os vivos serão transformados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de quem? Ouvida a voz do arcanjo, e ressoada o quê? A trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro, depois nós, isto é, os vivos, os que ficarmos, ou os que ficarem, né, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aonde a igreja encontrará o Senhor, irmãos? Nos ares. Os que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão, os vivos serão transformados e todos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Interessante, porque a Bíblia diz que o Senhor virá com os seus santos, e os santos ali não são os anjos, são os salvos em Cristo Jesus, porque a igreja então encontrará o Senhor nos ares. Isso aqui é muito interessante, porque no contexto do Novo Testamento, quando havia um casamento, hoje a expectativa é a chegada da noiva, não é verdade? No contexto do Novo Testamento, a expectativa era a chegada do noivo. A própria parábola das 10 virgens, eis o noivo sair ao seu encontro. Então aqueles que iam, os amigos do noivo, iam ao encontro do noivo para recepcionar o noivo que estava noivo lá na casa do pai. Sei lá, muitas vezes o casamento, a cerimônia era feita na casa do pai da noiva, então o noivo vinha ao encontro da noiva. E é interessante, os amigos do noivo saíam para recepcionar o noivo. Quando o Senhor voltar, então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e daí nós estaremos para sempre com o Senhor, porque o Senhor voltará, virá até a terra com estes santos maravilhosos. Tem várias passagens da Bíblia para nos ensinar esta verdade preciosa. Então, meus queridos irmãos, versículo 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E termina o texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse é o texto que eu mais uso numa cerimônia fúnebre, porque não tem um texto que traga tamanho consolo. Porque se é uma coisa dura, se é uma coisa triste realmente, é você pegar um ente querido seu, seja pai, seja mãe, seja um filho, ainda pior, um cônjuge, e o momento do sepultamento, um dos momentos que corta o coração da gente, é aquele momento que vai fechar a urna ali. Aquele é muito triste, certo? Enquanto está ali e as pessoas se derretem em choro, quando pensar daquela ausência. Eu não vou ver mais o meu ente querido ali. Mas Paulo traz uma esperança dizendo que um dia nós reuniremos todos na presença do Senhor e estaremos para sempre com Ele. E diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, mesmo aquela separação tão dura, na hora de fechar uma urna e colocar um corpo num túmulo ou ser cremado, qualquer outra coisa, ali ainda há uma luz, um facho glorioso de esperança. A esperança da ressurreição da carne, a ressurreição do corpo, quando um dia nós veremos os nossos entes queridos. Há tanta ignorância bíblica sobre isso. Quantas pessoas me perguntam: a gente vai conhecer as pessoas no céu? É lógico que vai conhecer, meus queridos irmãos. A Bíblia fala sobre Abraão, Isaac, Moisés, as personagens da Bíblia Sagrada. Quando Moisés e Elias apareceram para Jesus, lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Moisés e Elias, mas sabia claramente quem estava ali, a ponto de Pedro dizer: o que é que façamos 3 tendas? Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Eles reconheceram imediatamente, sem nunca ter visto Moisés e Elias. Agora imagina você que já viu seu ente querido, seu papai, sua mamãe, será que não vai reconhecer na eternidade? Essa ignorância bíblica traz muito prejuízo, porque enfraquece a nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor da glória. É precioso a gente estudar sobre isso. Então o arcanjo vai tocar a trombeta. Qual a trombeta que esse arcanjo vai tocar? Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver qual trombeta será tocada na segunda vinda de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. E vamos ler o final aqui desse texto aqui. Lê do versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o versículo, talvez eu leia até o 58, mas diz assim: acharam? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50.
Aleluias. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo natural aqui não tem condição de herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo aqui é um corpo corruptível, segundo a Escritura Sagrada. Eis que vos digo um mistério maravilhoso isso aqui. A pena que o irmão Luiz Moura não está aqui, porque ele fez uma indagação na aula passada. Eis que vos digo um mistério, nem todos o quê? Dormiremos. O que significa dormir aqui? Morrer. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, é uma coisa instantânea, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar, o quê? A última trombeta. Lá em Tessalonicenses diz que o arcanjo tocará a sua trombeta, soará a sua trombeta. Qual a trombeta que será tocada? Na parousia, na segunda vinda de Jesus. Aqui diz claramente, eis que eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível, o corpo corruptível, que já apodreceu, que já virou pó, já foi totalmente destruído, vai se revestir da incorruptibilidade, e o texto sagrado diz incorruptível, e nós seremos então os vivos transformados. E o que vai acontecer? Porque é necessário que este corpo corruptível, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, se revista então da incorruptibilidade, e que o corpo que é mortal, isso é dos que estiverem vivos, se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita em Isaías 25, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado e a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui com uma consolação, aqui conclui com uma exortação ao trabalho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então o Senhor verá quando o arcanjo tocar, ressoar a trombeta do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados. Aqui no texto diz que o anjo trocará a sétima trombeta. Agora nós podemos ir para Apocalipse, o nosso texto de Apocalipse capítulo 11, porque quando toca a última trombeta, a sétima trombeta, então já passaram todas aquelas pragas de Apocalipse, e acontecerá então a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse toque da última trombeta haverá o terceiro ai. Aqui em Apocalipse capítulo 11 não apresenta muitos detalhes sobre esse terceiro ai, o juízo de Deus que cairá sobre a face da terra. Mas nós já observamos que tanto as trombetas de Apocalipse, como as taças do capítulo 16, estão falando dos mesmos eventos. E sobre a sétima taça descendo, apresenta de maneira mais clara esses aios que acontecerão sobre a face da terra. Então vamos ler, antes de entrar no capítulo 11 aqui, Apocalipse capítulo 16, sobre o sétimo flagelo. Está no capítulo 16, versículo 17 até o versículo 21. Como eu disse, o livro de Apocalipse, ele é cíclico, então vai repetindo os mesmos eventos, apresentando detalhes diferentes. É muito interessante na compreensão. Quem não compreende isso, fica difícil até entender o livro de Apocalipse. Olha aqui para vocês verem, Apocalipse 16, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Interessante, nós vamos parar lá no capítulo depois 11, sobre 3 resultados dessa toque da sétima trombeta. E sobrevieram relâmpagos,
vozes e trovões. Isso também está lá no capítulo, quando a arca é vista, acontece esses mesmos fenômenos lá. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Olha que já passaram alguns terremotos que dizimaram, mataram muita gente da face da terra, mas esse terremoto nunca aconteceu na face da terra, dessa grandeza aqui. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Por isso é o terceiro ai lá da trombeta. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então essa 7ª taça apresenta esse terceiro ai, que no toque da 7ª trombeta que fala, não apresenta em detalhes, porque no toque da 7ª trombeta, lá de Apocalipse capítulo 11, a ênfase é na segunda vinda, na parousia do Senhor Jesus. Mas haverá sem dúvida nenhuma esses juízos que estarão acontecendo com a segunda vinda ou antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Agora vamos voltar para Apocalipse capítulo 11, meditando então. Nós começamos versículo 14, passou o segundo ai, eis que vem sem demora, vem o terceiro ai. Com o toque da 7ª trombeta, então, acontecerá esse último juízo de Deus, ou esses últimos juízos de Deus sobre a terra, antes da vinda do Senhor Jesus, ou no momento da segunda vinda de Jesus. Pode ser uma coisa que ao mesmo tempo, os que morreram em Cristo, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, todos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Enquanto os salvos de Deus estão sendo levados ao encontro do Senhor nos ares, estará acontecendo o último juízo de Deus sobre a face da terra, e esses que foram arrebatados, os santos, os que morreram e os vivos, então voltarão com o Senhor. Ele voltará com seus santos. Interessante que Zacarias, o capítulo 14, apresenta detalhes dessa vinda do Senhor com os seus santos. E observe o que acontece. O 7º anjo então tocou a trombeta, e houve no céu grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Interessante, eu sou um pré-milenista e muito convicto dessa questão hoje. Eu já tive muita dúvida sobre isso, mas graças a Deus as dúvidas foram dissipadas depois de estudar de maneira mais profunda. Eu cheguei a essa conclusão que não tem jeito. Quando se diz que a igreja já está no milênio, é uma coisa para mim absurda hoje, porque os reinos do mundo não é de Cristo, pelo contrário. João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que o Deus deste século, deste aionos, cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno, mas vai chegar um dia que os reinos deste mundo se tornarão de fato de Cristo Jesus, quando o reino dele virá na sua plenitude. E aqui vai dizer de maneira muito clara: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Messias, do seu Cristo. Interessante essa ideia que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Nosso Senhor parece estar falando da ideia de Deus, o Pai, e do seu Messias, o Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta promessa, o toque dessa 7ª trombeta, o Senhor vai voltar, então os reinos do mundo vai se tornar de nosso Senhor Jesus Cristo. E os 24 anciãos, que estão um pouco desaparecidos desde Apocalipse, capítulo 4 e 5, então novamente a menção aos 24 anciãos e os 4 seres viventes. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Nós já vimos em Apocalipse capítulo 1, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar.
Que coisa preciosa, né? Nós oramos quantas vezes? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E vai chegar o momento que esse reino de Deus será estabelecido aqui na terra, meus queridos irmãos, sem dúvida nenhuma. E passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Interessante isso aqui. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados. Interessante. Os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes, inclui todos aqui. E para destruires os que destroem a terra. Então, interessante aqui nesta vinda maravilhosa do Senhor Jesus. Ele virá para julgar, diz o texto sagrado. Ele virá para dar o galardão aos seus servos. E vai descrevendo esses servos de Deus de maneira detalhada. Os profetas, os santos, os que temem ao teu nome. Inclui tudo, todos, tantos os pequenos como os grandes. E para destruir os que destroem a terra. Nessa parousia, nessa vinda do Senhor Jesus, haverá um juízo de Deus que cairá sobre aquelas nações que estarão guerreando, segundo o texto de Zacarias 14, contra Israel. Então Satanás, a trindade satânica, está em Apocalipse capítulo 16. Então Satanás, o anticristo e a besta, se reunirá os reis da terra para tentar impedir, vamos dizer assim, essa vinda do Senhor, o reinado de Cristo Jesus. Serão destruídos todos aqueles povos, então, os que destroem a terra, para Deus estabelecer o seu reino. Mas não significa, preste bem atenção, não significa que todas as nações serão destruídas. Não significa que não haverá pessoas ainda com corpo físico, corpo natural na face da terra, porque haverá. E não tem jeito de harmonizar a Escritura se não entendermos desta forma. Vou mostrar isto para vocês dentro de alguns instantes aqui. Então, meus queridos irmãos, e termina o texto dizendo: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tem um significado muito grande, porque a Arca da Aliança era o objeto mais precioso que os judeus possuía, né? A Arca da Aliança, que ficava lá no templo, no lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, antes no tabernáculo. E essa arca era o símbolo da aliança que Deus tinha com o povo, da presença de Deus, da vitória de Deus. Eles acreditavam que se a arca estivesse com eles, eles seriam vitoriosos. Prova disso que levaram a arca numa guerra contra os filisteus, na época de Eli, e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram derrotados, porque a arca sem compromisso, essa arca tem sentido para aqueles que temem a Deus, para os santos, para os profetas, para os pequenos, para os grandes. Mas aqui aparece essa Arca da Aliança. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Interessante que lá quando Deus dá essa arca no Sinai, houve esses fenômenos interessantes aqui. Então, com o toque da sétima trombeta aqui, acontece a segunda vinda de Jesus e o juízo de Deus caindo sobre a face da terra. Esse texto de Zacarias capítulo 14 é muito esclarecedor. Vamos lá em Zacarias capítulo 14. Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias e Malaquias é o último. Zacarias capítulo 14. Nós vimos já sobre aquela grande batalha que foi citada, e é sobre a batalha da Armagedon, a batalha do Megido, essa região onde Josias perdeu a sua batalha contra os egípcios lá, e ela torna-se um símbolo. Então ali houve uma derrota de um rei piedoso, um rei Josias, mas aqui então nessa batalha do Armagedon, a vitória será do povo de Deus. Isso é muito significativo. Deixa eu ler esse capítulo aqui, porque é muito importante para a compreensão. Nós fomos a Israel, estávamos lá no Monte das Oliveiras, e lá no monte visitando Jerusalém, eu fiz a leitura de Zacarias capítulo 14, lembra, Valtinho? Lembra? Então é muito significativo, porque fala detalhes aqui, quando você está lá em cima do monte lá, então você vê claramente os detalhes aqui deste capítulo aqui. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor.
O dia do Senhor é o dia da sua vinda, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei, olha interessante, todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, gente guerreando contra Jerusalém. E as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Essa batalha, então, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Interessante que Jesus subiu os céus exatamente no monte das oliveiras. Ele leva os seus discípulos, e os discípulos estão com ele no monte das oliveiras. De repente Jesus é assunto aos céus, e aparece aqueles dois varões vestidos de branco, provavelmente anjos, então dizendo: varões galileus, porque olhais admirado para as alturas? Esse Jesus que dentre vós é assunto ao céu, assim voltará, do modo como vistes subir. Então naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente e para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e quem? E todos os santos com ele. Porque Tessalonicenses diz que ele voltará, os que morreram em Cristo restarão, os vivos serão arrebatados, todos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Para que os santos venham com o Senhor, tem que acontecer o arrebatamento da igreja, os crentes serem arrebatados. Aí há duas linhas de interpretação, uma linha chamada pré-milenista, dispensacionalista, ou senão pré-milenista, pré-tribulacionista, que acredita que Deus arrebata e leva o povo para o céu para ficar 7 anos. Isso não tem muita base bíblica, ou praticamente nenhuma base bíblica não. Mas acontece primeiro o arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo, e os santos transformados, e acontece daí esse último o último juízo de Deus caindo sobre a face da terra, e Cristo voltando com os seus santos. Porque essa é a promessa, uma sequência muito lógica, por exemplo, de Mateus 24. Então diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, então vereis o sinal do Filho do Homem vindo sobre a terra com poder e grande glória. Ele virá, os seus santos irão em encontro dele, e ele voltará para estabelecer este reino, para que os reinos do mundo tornem-se de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, versículo 6, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso com esse terremoto. O Senhor será, olha que coisa maravilhosa, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Que coisa impressionante, que se existe em Jerusalém algo tenebroso, é insegurança. Todo jovem, todo homem de Jerusalém é um verdadeiro soldado do exército, porque o medo de ataque a qualquer hora é uma coisa absurda. Esta será a praga com que o Senhor ferirá. O último é que a todos os povos que guerrearem contra, que estará nesta batalha do Armagedon contra Jerusalém, e sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia,
também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Deus já fez isso algumas vezes. Por exemplo, naquela batalha de Gideão lá, os medianitas e o povo lá começaram a guerrear entre si. Naquela batalha também dos assírios lá, quando Jerusalém estava cercada, então houve isso aqui, na batalha nos dias de Asa, não teve que guerrear, eles louvaram, e as 3 nações que se aliaram para vir contra Israel, guerrearam entre si e mataram. Asa não teve que matar ninguém, só se apropriar do despojo. Vai acontecer isso mais uma vez. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem, preste bem atenção, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos aqui. Preste bem atenção. Então, porque muita gente não entende, que nessa segunda vinda de Cristo Jesus, então, entra-se na eternidade. Mas é um negócio complicadíssimo na teologia, porque a Bíblia vai dizer sobre essa questão do milênio, que aquele que morre aos 100 anos é morrer jovem. E aquele que morre aos 100 anos, aquele que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O homem terá a durabilidade de uma árvore que pode durar 1000 anos. Tem árvores de mais de 1000 anos, segundo uma daquelas videiras que tem lá, videira não é, que produz azeitona lá. Como? Oliveira tem mais, acredita-se que alguma daquelas oliveiras é da época de Jesus. Se isto é, significa que ela tem quantos anos, né? Mais de 2000 anos de idade. Então, meus queridos irmãos, haverá nações na terra. Porque se Jesus vai reinar, e a igreja reinará com ele, reinar sobre o quê? Reinar sobre os próprios, eu reinando sobre aquele que está reinando também, qual é o sentido? O sentido disso, então, é muito difícil não acreditar num reino milenar de Cristo Jesus. Essa questão dos 1000 anos, se é 1000, se é 2000, se é 3000, é um longo tempo. Uma hora pode significar um tempo grande. João disse que nós já estamos na última hora. Mas haverá um reino real de Cristo aqui na terra sobre nações. Porque depois destes 1000 anos diz que é necessário que Satanás seja solto da sua prisão e ele sairá a enganar as nações. Mas como, meus queridos irmãos? Se não tem só gente glorificado, Satanás vai enganar aqueles que já foram salvos. Então é um negócio muito complicado na teologia, se não crermos então nesse reino milenar de Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aqui nós vemos isso aqui, queridos irmãos, e vai dizer sobre isso aqui a necessidade de todos. Me parece, nesta visão, que a Jerusalém será a capital do mundo. Cristo reinará. E todas as nações vão ter que reconhecer esse reinado de Cristo, porque se uma nação não reconhecer isso, não virá sobre ela a chuva. E chuva é coisa muito séria, nós estamos vendo a necessidade de chuva. Hoje estava vendo uma pequena reportagem lá no Nordeste, como estão sofrendo aquele pessoal da região ali de aquela cidade que planta uva ali, como é que chama? Como? Divisa da Bahia ali. Como? Petrolina ali, tem a cidade de Petrolina, Juazeiro do outro lado lá, e ali está muito ruim de chuva. E o pessoal está praticamente perdendo as plantações de uva, plantações de manga, e tem muitos hectares lá, e não está até jeito de tirar água, porque o Rio São Francisco está com tão pouca água, e os açudes lá, as reservas, então, coisa muito, muito delicada. A água é coisa séria. Então, nesse tempo, se uma nação não reconhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então não virá chuva sobre essa nação, diz o texto sagrado aqui. O povo vai ter que se voltar para o Senhor. Agora, vamos mais um texto da segunda vinda de Cristo, que é Apocalipse capítulo 19, vai apresentar mais detalhes sobre esta segunda vinda de Cristo Jesus. Aqui Apocalipse capítulo 19 começa com um júbilo no céu, o mesmo que acontece lá com o toque da 7ª trombeta, júbilo no céu, porque os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou correndo porque o tempo
Aqui corre tão rápido. Mas Apocalipse 19 diz, depois dessas coisas, e do juízo de Deus caindo sobre a grande Babilônia, aqui vai apresentar mais detalhes, Apocalipse 17, 18. Então depois dessas coisas ouvi no céu, uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiro e justo são os teus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompeu a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século do século. Os 24 anciãos, mais uma vez, e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Esse momento maravilhoso que o povo de Deus encontrará o Senhor, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me, João está tão encantado, diz, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. O anjo que mostrava tudo isso, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui agora vai narrar, primeiro essas bodas do Cordeiro, que eu acredito ser o encontro da noiva com o noivo celestial. Agora o Senhor voltará para a terra. Verso 11 diz, veio o céu aberto, e eis um cavalo branco, com símbolo de força, de vitória, como os generais persas que entravam nas cidades depois de vitória. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então esse cavaleiro aqui é muito fácil de identificar ele, porque ele se chama fiel, ele se chama verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Quem é esse? Não, o Senhor. Os seus olhos são chamas de fogo. Quem é que tem os olhos como chama de fogo? Em Apocalipse capítulo 1, é o Senhor Jesus. Na sua cabeça há muitos diademas, é o que nós encontramos lá. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Logos, o Verbo de Deus. Então, sem dúvida, ninguém questiona que esse personagem é o Senhor da glória, o Senhor Jesus. E seguiam-no o quê? Os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que veste a vestidura de linho finíssimo, branco e puro? São os santos, são os atos de justiça do santo. Sai da sua boca, da boca do Senhor, uma espada afiada para ferir o quê? Para ferir as nações. As nações. Nós vemos isso aqui, as nações se apodrecendo lá diante do Senhor. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, porque aquele povo vai morrer tudo, para que comais carnes de reis, carnes de comandante, carne de poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, que é o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
vamos chegar em Apocalipse 13, que com sinais feitos diante dela, falsos sinais, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que age com enxofre. Tanto o anticristo como o falso profeta aqui, a besta do anticristo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o juízo das suas carnes, o juízo de Deus cairá sobre, os juízos de Deus cairão sobre aqueles que estarão lutando aqui. É injetado pelo ódio da besta, do falso profeta, do anticristo. Então cairá o juízo de Deus. Os santos serão arrebatados. O último ai acontecerá sobre a face da terra. Jesus voltará com grande poder. A ideia montado no cavalo branco é a sua autoridade, o seu poder, que ele triunfa sobre todos os seus inimigos para estabelecer o seu reino aqui. Depois vai entrar em Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, uma antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor do mundo. Ele não é lançado no abismo. Ele será lançado depois destes 1000 anos. Então, meus queridos irmãos, se eu não entendo Apocalipse dessa maneira, eu já tenho que acreditar que Satanás só vai ser lançado depois dos 1000 anos, que hoje ele é preso. Então, na ideia de Agostinho e outros pais da igreja, o próprio João Calvino, é que a prisão de Satanás é porque a igreja hoje tem poder de pregar o evangelho e autoridade para expulsar demônio. Mas então significa que besta, anticristo não existe mais, porque esses já foram presos. E o Satanás só depois. Então cria-se uma confusão enorme na teologia. Então qual é a sequência na minha maneira de entender o livro? Jesus pagou o preço da nossa salvação, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, já triunfou sobre Satanás, vitória sobre o diabo, a sentença dele, sobre o pecado, sobre a morte, mas não significa que a morte não exista mais. A morte está aí. Não significa que o pecado não exista mais. Pecado ainda atua no mundo. Não significa que Satanás já não exista mais, já esteja preso, porque ele atua ainda no mundo. Mas então Deus cria esse reino da sua igreja, um reino espiritual que já veio entre nós, mas virá um reino de Cristo sobre todas as nações. Então agora o que acontecerá? Acontecerá juízos de Deus sobre a face da terra, o toque, a abertura desses selos, dessas trombetas aí, sinais que estarão acontecendo no final dos tempos. Então, depois do segundo ai, segundo o juízo de Deus, haverá o terceiro ai. Nesse terceiro ai, o julgamento dessas nações e arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus com a sua igreja. Aqueles que estiverem guerreando ao lado da besta e do falso profeta serão todos destruídos, sejam grandes, sejam pequenos, sejam reis. Então, no início desse milênio, Deus já lançará no abismo esses dois personagens aqui, o anticristo, que é chamado a primeira besta, e a segunda besta. E ele estabelece o seu reino. E Satanás então será acorrentado, será neutralizado o seu poder. Ele não poderá, durante esse período, enganar as nações. Meus queridos irmãos, dizer que o diabo hoje não engana as nações, ele está enganando até a nossa aqui, esse povo aqui, de maneira desastrosa, meus queridos irmãos. Então ele será preso. Então Deus estabelecerá o seu reino. Aqueles que não foram aliados a essa besta e esse anticristo, pessoas de nações, estarão ainda sobre a face da terra. Será um tempo que Deus vai estar povoando toda essa terra, e povoando de maneira muito mais equilibrada do que hoje, porque Deus vai destruir aqueles que destroem a própria natureza, diz o texto sagrado. Provavelmente não haverá as grandes metrópoles, certo? Não haverá miséria, e Cristo estabeleceu o reino durante esse chamado 1000 anos. 1000 anos. E a igreja estará aqui reinando com Cristo Jesus. Interessante que Jesus, numa das suas histórias, diz que aqueles que forem fiéis, os apóstolos, então Deus colocará sobre uma nação, sobre uma parte, estará reinando com Cristo Jesus. E a igreja reinando com ele. Depois desses 1000 anos, diz que é necessário que Satanás seja solto por pouco tempo. Daí vem uma indagação, mas por quê? Depois de um reinado de paz, pegando literalmente ou não, de 1000 anos, de justiça,
Por que é necessário que Satanás seja solto? Sabe por quê, irmãos? Porque no milênio, todo mundo, querendo ou não querendo, porque Cristo reinará com cetro de ferro, é a expressão. É um reino de justiça, e a injustiça então será resolvida não como nosso Supremo Tribunal aqui, que demora anos e anos e anos, não, a coisa vai ser rápida, certo? Porque nós vamos ser ministros dele. Né? Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será farto, reinando com Cristo Jesus. Por que é necessário? Porque no milênio, de alguma forma, todos terão que se submeterem ao reinado de Cristo. E o nosso Deus, que criou o homem com uma graça especial chamada de livre-arbítrio, não quer que ninguém sirva a ele de maneira forçada. É necessário que Satanás seja solto, porque Satanás sairá para seduzir as nações. E aqueles que não amam o Senhor de fato, então vão se aliar a Satanás mais uma vez. E ele criará um exército enorme, usando uma expressão de Gog e Magog, que representa praticamente toda a terra e um poder enorme. Então, depois disso, então cairá o juízo de Deus sobre Satanás e aqueles que se rebelarem contra Deus, para entrarmos daí na eternidade. Daí serão julgados tanto os vivos, os mortos, todos os grandes, diante do tribunal. E se alguém não tem o nome escrito no livro da vida, será lançado para dentro do lago que age com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. E Satanás então será lançado então no lago de fogo. Primeira pessoa a ser lançada no lago de fogo é a besta. Segunda pessoa é a segunda besta, o anticristo, juntos. Depois a terceira pessoa será o próprio Satanás. E depois todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essa ressurreição final vai ser a ressurreição dos perdidos. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles a morte não tem nenhum poder. Nós vamos chegar nesse texto de Apocalipse, mas nós reinaremos com Cristo Jesus. Então entraremos daí na eternidade de Deus. Então esse toque da sétima trombeta, ou derramar da sétima taça, o último flagelo de Deus sobre a face da terra, e Zacarias apresenta mais detalhes sobre isso que a gente viu, será algo precioso, meus queridos irmãos, e a igreja indo ao encontro do Senhor, essa bodas do Cordeiro, e voltando com Cristo Jesus, para estabelecer esse reinado de Cristo. Daí, bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados não são os valentões, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Devia ser os valentes que vão herdar a terra, mas quem vai herdar a terra são os mansos, e o reino de Deus será estabelecido. Esta é a esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, e quando participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor, esperando o dia glorioso da sua vinda, a sua volta, quando ele reinará sobre as nações, e nós reinaremos com ele para sempre. Essa é a esperança bendita que nós temos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, de maneira rápida, deu para a gente dar uma pincelada sobre essa questão. Interessante observar, Tessalonicenses diz, ele virá ao toque da trombeta. Depois, Coríntios capítulo 15 diz, e lá em Tessalonicenses diz que o anjo tocará a sua trombeta, os que morreram em Cristo. Depois, Coríntios capítulo 15, 52 a seguir, diz que ele virá ao toque da última trombeta. Depois, Apocalipse capítulo 7, ao toque da sétima trombeta, os reinos do mundo tornam-se o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que a Escritura, ela vai ficando mais fácil, a compreensão, a harmonia, quando a gente pega os textos e vai analisando isso, torna-se uma coisa assim, bem mais clara para nós, e como isto é precioso. E essa é a esperança maravilhosa da igreja. A esperança da vinda de Jesus, primeiramente, traz grande consolo. Consolo para os enlutados, consolo para aqueles que perdem o ente querido. A segunda vinda de Jesus traz para nós grande disposição para o trabalho. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho será vão, porque ele virá, e com ele terá o galardão aos seus santos. Terceiro, a segunda vinda de Jesus traz grande estímulo para vivermos uma vida séria, uma vida de santidade.
Filhinhos, disse João, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. E assim mesmo se purifique todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, a esperança da vinda de Jesus traz grande consolo para nós, traz grande estímulo para trabalharmos para Cristo Jesus e traz grandes estímulos para vivermos uma vida de santidade e pureza. E por último, uma vida de vigilância, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Apocalipse capítulo 15, antes da 7ª flagelo, diz: ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Então isso enche o coração da igreja de esperança. E isso é tão precioso, que João entendeu isso, meus queridos irmãos. João era um apóstolo experiente, andou com Jesus 3 anos e 6 meses, já tinha visto coisa maravilhosa. Mas ele ficou tão extasiado, que o anjo que mostrou isso para ele, ele prostrou-se aos pés do anjo para adorar. Como é que um judeu, meu Deus do céu, um apóstolo, mas ele estava tão encantado com aquilo, com o que o anjo acabava de mostrar, que ele prostra-se aos pés do anjo para adorar. Mas o anjo imediatamente veio: João, não faça tal coisa, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Mas isso deixou ele tão extasiado, tão encantado, que ele parece que perdeu até a noção que só Deus devia ser adorado. Ele queria adorar, e a gente está encantado aqui também, amém? Eu estou maravilhado com isso. Mas vamos adorar ao Senhor da glória e ao Cordeiro de Deus, aquele que é o leão de Judá, a raiz de Davi, e que se tornou o Cordeiro, morrendo na cruz, mas que hoje é o grande carneiro que vence todos os seus opositores, aleluia, e que virá com grande poder, autoridade. A espada que sai da sua boca é a palavra, é capaz de ferir qualquer coisa e destruir qualquer coisa. A palavra dele é tão poderosa que um dia os mortos ouvirão a voz dele, e todos os mortos ouvirão a sua voz no túmulo e sairão do túmulo. É o poder que ele tem de toda autoridade nos céus e na terra. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão precioso aqui, quando podemos estar estudando a Tua bendita e gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, pela esperança gloriosa, a certeza bendita da Tua vinda, Senhor. A certeza gloriosa que um dia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A certeza que aqueles que estiverem vivos serão transformados e todos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E o Senhor voltará com os seus santos, ó Deus, e estabelecerá o seu reino de justiça aqui nesta terra. Ó Deus da glória, o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. O Senhor, ó Deus, um dia lançará fora toda maldição do pecado, morte, doença, ó Deus, qualquer praga sairá da nossa história. Bendito seja o teu nome, porque através da tua morte na cruz do Calvário, o Senhor nos resgatou, o Senhor trouxe a libertação para a própria natureza. Como diz o teu servo Paulo, a natureza geme, Senhor, esperando, aguardando o dia da redenção do corpo, a redenção do teu povo e a redenção de todas as coisas. Bendito seja o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.